Olá pessoal, tudo bom com vocês? Mais uma vez estou aqui de volta trazendo um tema, o qual é do interesse de muitos pais. Sim, e fico feliz em ser uma colaboradora, em poder assim ajudar vocês em algumas dicas para saber como melhor lidar com algumas situações tão complexas em relação à vida das crianças. E hoje venho abordar um pouco sobre a rebeldia. Sim, qual é o pai, qual é a mãe que não tem essa dificuldade com essas crianças, com os adolescentes, não é? Então, são situações um tanto que conflituosas e os pais se veem meio que perdidos, às vezes, na condução dessas situações, de como lidar com esses momentos em que as crianças usam da rebeldia, principalmente na fase da adolescência, onde surgem esses conflitos, são conflitos que vão causando entre pais e filhos, rebeldia onde muitas vezes faz parte até da adolescência, por questões comportamentais mesmo, próprios da idade, onde os adolescentes não conseguem controlar certos comportamentos, onde eles não conseguem controlar as suas emoções e muitas vezes os pais, por não saberem como conduzir essas situações, acaba que havendo ou uma educação permissiva, além do limite, ou uma espécie de uma competição, uma rivalidade do tipo, quem manda mais? Infelizmente, na educação de pais e filhos, eu já falei outrora e torno a repetir, existem muitas falhas na educação às quais os pais dão, mas não é porque eles querem, é porque na tentativa de fazer o melhor pelos filhos, sim. Aí, por isso que muitas vezes se faz necessário a mediação de um profissional, a mediação de quem está de fora, que possa ter um olhar diferenciado para que possa orientar esses pais, para que eles sejam conduzidos a saber como lidar com essas situações dentro de casa. Porque muitas vezes quando os pais estão envolvidos emocionalmente, infelizmente, o emocional interfere na razão e os pais não conseguem conduzir de uma forma equilibrada e saudável. Então, muitas vezes, no desejo de super proteger os filhos, os pais acabam criando esses filhos numa redoma, no desejo de proteger de muitas dores, no desejo de proteger de decepções, de frustrações. E muitas vezes na educação se faz necessário que os pais permitam que as crianças passem por essas situações, de arcar com muitas das consequências do que eles assim fizeram. E quando isso não acontece, infelizmente desenvolvem adultos que não vão saber lidar com problemas, não vão amadurecer, não vão saber crescer diante das decepções e não vão saber lidar com regras e com a autodisciplina. A rebeldia ela é muito desenvolvida, às vezes, pelo fato da criança ou adolescente não saber como lidar com algumas situações onde venham ser cobradas dela, com algumas experiências negativas da vida, então ela reage de uma forma bem opositora, de uma forma rebelde. Mas isso não acontece com todas as crianças ou adolescentes, não. Infelizmente, isso acontece muito quando eles são criados na educação permissiva, onde os pais, no desejo de dar tudo para eles, assim não permite que eles passem por essas frustrações na fase da infância, e eles vão crescendo achando que tudo é do seu jeito, achando que tudo tem que ser no seu tempo, e com isso vai causando sérias frustrações. Então é importante que os pais, desde a tenra idade, eduquem os seus filhos lidando com situações negativas, lidando com alguns comportamentos, mostrando para eles que nem tudo é do jeito que eles assim almejam, nem tudo é no tempo que eles assim querem, criando assim, sempre através do diálogo. Criando dessa forma, a criança vai crescer sendo preparada de uma forma
para enfrentar a vida adulta de uma forma mais saudável, mais harmoniosa, sabendo entender essas frustrações e tendo uma melhor aceitação. Então, para que nós... E aí você pergunta, e como é que a gente faz para evitar a rebeldia? Tem como evitar a rebeldia, sim. Em algumas situações, nós podemos estabelecer regras. E as regras nós podemos estabelecer a partir de casa. As crianças e adolescentes só vão saber obedecer regras lá fora, na sociedade, mais tarde, se primeiro existirem essas regras em casa e elas assim seguirem da forma como você determinar. Não é que você vai ser, dentro de casa, um pai e uma mãe ditadores. Não. A partir de quando eles são pequenininhos, dá para fazer através do diálogo sempre. É necessário, se faz necessário que existam regras para horário de dormir, horário das refeições, horário em que a criança deve ficar ao celular. Existem situações onde nós percebemos que as crianças, elas mesmas que limitam as regras dentro de casa. Então, eles se tornam os reizinhos do lar de uma forma que os pais não percebem. Então, o fato de desenvolver uma rotina dentro de casa vai orientar, vai fazer com que a criança siga um senso de responsabilidade. E isso vai sendo algo muito natural para ela. E com isso, ela vai desenvolver na adolescência já esse equilíbrio e vai diminuir esses comportamentos rebeldes. Se faz necessário também em que em algumas situações os pais não encobertem problemas relacionados à criança. Existe muitas vezes situações em que os pais, uma forma de proteção também, por exemplo, a criança se deu mal numa matéria escolar, foi reprovado, não é que ela vai ser punida de uma forma muito intensa, não. Mas se faz necessário que ela venha lidar com essa situação. Como? Não devemos procurar culpados. Não devemos punir o professor, punir a disciplina, não. Nós podemos mostrar o erro da criança, o que foi que ela cometeu de erro, para que ela possa assumir essa responsabilidade. Lembre que seu filho ele está crescendo, então ele precisa aprender a lidar com essa situação sozinho, entendeu? Então, não adianta nós continuarmos protegendo a criança. Quanto mais nós protegermos a criança, o que vai acontecer quando ele se tornar um adulto, sempre que acontecer alguma situação onde ele quem errou, ele vai procurar um culpado. Porque na infância, na adolescência, ele não aprendeu a arcar com essas responsabilidades e assumir a própria culpa. Então, a responsabilidade não está só na criança, a responsabilidade está em você, pai, e em você, mãe. E outra coisa, pai e mãe têm que ficar equilibrados na balança. Não pode um fazer mais do que o outro. Se vocês tiverem de discordar em alguma situação a respeito da educação dos filhos, assim faça, mas faça longe deles, para que eles não percebam que vocês estão discutindo a respeito deles e eles percebam que estão num jogo onde eles podem ganhar tanto com um quanto com o outro. Então, é bom que exista esse equilíbrio. Por exemplo, por mais que você perceba que o pai agiu de uma forma errada aos seus olhos, contenha-se. A criança, na hora que receber esse não, vai partir para você. E você, por mais que você não esteja aceitando o que o pai disse, e vice-versa, você tem que dizer, seu pai disse isso, então vamos atender o que seu pai disse. Ou a mesma coisa, sua mãe disse isso, então vamos atender o que sua mãe disse. Porque, do contrário, a criança vai perceber que isso é um jogo, ela está ganhando nesse jogo, tanto com o pai quanto com a mãe, e isso pode causar uma rivalidade. E vocês, de forma inconsciente, podem terminar entrando nesse jogo que a própria criança vai colocar vocês. Então, com isso, eu oriento que entrem nesse equilíbrio e maneirem as críticas. Procure sempre ver, não é necessariamente só o lado negativo da criança.
Quando a criança ou adolescente cometer algo errado, eu já disse várias vezes, mostra aqueles pontos negativos, mas quando ela fizer alguma coisa que seja positivo, saiba elogiar, saiba parabenizar e lembrando que a conversa sempre é essencial. Mas com adolescentes é um pouco diferente. Criança conversa sempre, orientando através de conversas, argumentos, mostrando o que é certo e o que é errado, porque você está na fase de formação de caráter da criança e isso se faz necessário. Na adolescência também não é diferente, só que existem certas situações onde que a criança, o adolescente, ele vai insistir, vai sempre ficar, mas por que não? Você segurou o seu não. Por exemplo, o adolescente quer passar o final de semana na casa do amigo e você vê que não se faz necessário ele ir nesse final de semana. Então, explique a situação, se possível, explique por até 3 vezes. Ele vai entender a princípio? Não. Você vai ser sempre um pai chato, uma mãe chata que não entende. Ele vai achar que existem pais melhores. Deixa achar. Você está explicando. Explicou 3 vezes. Beleza. Continua insistindo. Fecha no seu não, porque você já explicou. Agora, nunca deixe de explicar os motivos pelos quais a criança não vai fazer aquilo que ela quer. Então, como eu já disse, a princípio, vai render bons resultados? Com alguns, não. Mas pode ter certeza que você está fazendo para ter respostas a longo prazo. Você está plantando sementes de sabedoria para ter esses resultados mais no futuro. Porque assim, mantendo sempre um diálogo aberto entre você e seu filho, você está abrindo esse espaço para que mais adiante ele venha ter confiança em você também. Tá bom? Eu espero que essas dicas de hoje tenham servido bastante e mais uma vez eu digo a vocês que eu estou sempre à disposição para esclarecer dúvidas, podem me mandar mensagens para o meu Instagram, dando também sugestões de outros temas os quais vocês querem que sejam abordados, lembrando que sou neuropsicopedagoga, faço acompanhamentos de crianças e adolescentes, orientações de família também. E precisando das minhas orientações, do meu trabalho, eu atendo na Fisiocenter, na cidade de Santa Luzia, e na Afetoped, na cidade de Patos. Então, meus queridos pais, um grande beijo e até a próxima. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.